não tem nada a ver com a soberania brasileira. Fica essa conversa de defesa da soberania, eles vão partir para uma nacionalização de bens e capitais desse país no Brasil, que eu acho que não vai acontecer, porque isso é abalo sísmico na estrutura econômica do país inteiro. Você acha que o governo Trump pode enquadrar outros ministros do STF nessa lei Magnitsky se continuar nessa toada? O Brasil não está no centro do mundo. O Brasil não está na principal posição da agenda americana. A Constituição brasileira centraliza muito o poder na mão de poucos, né? O presidente da República tem muito poder, assim como os presidentes das duas casas legislativas são muito poderosos. Olá, começa agora o Pode Falar, o programa Pode Falar. Hoje vamos atualizar o cenário político, econômico, institucional e diplomático do Brasil. Um tabuleiro, claro, complexo que envolve governo, STF, Congresso e as relações com os Estados Unidos. Para essa reflexão, eu recebo o cientista político Christian Lobau. Eu já colocar o Christian aqui, que já é um sócio desse programa. Christian, obrigado mais uma vez por nos ajudar a pensar o Brasil e tentar passar o país a limpo, se é que é possível isso, né? Tem sido cada vez mais difícil, mas a gente está se esforçando, William. Não vamos desistir. Não vamos desistir, né? Essa análise é sempre complexa. Então vamos lá, vamos começar com as complexidades. Essa semana o Brasil, ele respondeu, né, aos Estados Unidos aí, num questionamento dos Estados Unidos, afirmando que não adota políticas que prejudiquem empresas americanas em setores como pagamento digital, etanol, propriedade intelectual, etc. Essa resposta, Christian, pode realmente amenizar o desgaste nessa relação bilateral? O sistema financeiro brasileiro ele tem uma parte dele, a parte mais técnica, é bastante avançada, né? Comparando com outros lugares do mundo, inclusive com os Estados Unidos. Então, o uso do PIX, por exemplo, e outros instrumentos financeiros, a agilidade, a eficiência, a transparência, estão num nível muito alto. E essa nova agenda americana, acho que incluiu esses temas porque tem produtos concorrentes de empresas das Big Techs que gostariam de entrar no mercado brasileiro e concorrer com esse serviço, por exemplo, o Pix, né? É um pouco nessa linha que esse tema entrou e eu acho que tem muito ruído. No final, não existe nada que o Brasil esteja fazendo nessa questão que seja anticoncorrencial e também que seja práticas que não são consideradas de acordo com as regras internacionais, etc. E, por outro lado, eu acho que esse tema está embutido nessa estocada que os americanos decidiram dar no Brasil, aí sim, que é um movimento muito mais político do que técnico. Então, especificamente em relação a esse aspecto financeiro, eu não acho que é uma coisa que vai se estender há muito tempo. Eles vão entender rápido que não tem nenhuma prática que seja protecionista ou que tecnicamente não se aplique aos interesses americanos. Eu acho que é um interesse de concorrência. Querem entrar no mercado e tem pressão privada no público e o público está usando os instrumentos que tem. Mas eu acho que essa parte da agenda está embutida numa outra agenda, que é essa mais complicada, que é a insatisfação do regime americano em relação aos destinos que a política do Estado brasileiro está tomando em outros temas. E aí sim, acho que é bem mais preocupante e a reação do Brasil tem sido também preocupante. Aí entra, então, a lei Magnitsky, né? E nós tivemos essa semana o ministro do STF, Flávio Dino, né, proibindo os bancos de aplicarem sanções contra Alexandre de Moraes e prometeu punir, aí que é incrível, né? Ele prometeu punir quem descumprir essa decisão do STF. O Brasil tem força política e econômica para enfrentar o governo Trump nesse embate? Então, eu acho que tem algumas coisas que têm que ser esclarecidas. Assim, acho que para a sua audiência talvez não seja o caso, mas para muita gente não fica muito claro. A Lei Magnitsky é uma lei americana que serve para proteger os interesses das pessoas, das empresas e dos Estados Unidos como nação, para proteger a soberania americana contra pessoas e contra instituições que praticam geralmente atitudes ou praticam atos contra os direitos humanos ou contra os interesses americanos. Então não tem nada a ver com a soberania brasileira. Fica essa conversa de defesa da soberania e essa decisão do senhor Flávio Dino, que eu gostaria até que a decisão que ele tomou fosse uma decisão baseada em cinismo, mas eu acho que nem isso é. Eu acho que ele realmente não tem noção da aplicação e do funcionamento dessa lei.
Ele pode não gostar da lei, mas não tem nada a ver. Isso, a decisão que ele tomou anteontem ou ontem, ela tem efeito nulo na reação americana, porque, basicamente, vamos dar um exemplo aqui. Você pega um banco. O que eles estão dizendo é o seguinte: olha, o Banco Itaú, você tem esse senhor aí, Alexandre de Moraes. Esse senhor, essa figura física, ela está atentando, de acordo com a leitura americana, contra os interesses dos Estados Unidos. Então, é uma empresa que quiser atuar no sistema internacional e com empresas americanas ou no mercado americano, quiser ter uma filial aqui nos Estados Unidos, não pode mais ter relações com esse indivíduo. É isso que eles estão falando. Então a decisão do Itaú é muito simples. O Itaú vai dizer: olha, desculpe, Estados Unidos, mas eu gosto muito do Alexandre, então ele vai continuar sendo meu cliente. Os americanos vão falar: tudo bem, decisão é sua. Só que nós vamos solicitar ao sistema internacional na Basileia que o Banco Itaú não participe mais do SWIFT, que são as relações intercambiais aí entre os bancos, né, as transferências internacionais controladas por um sistema internacional. A decisão é sua. É disso que se trata. Então, a Uhum. caneta do Dino não tem nenhum efeito sobre É. sobre a decisão do Itaú. Isso ele tem que entender, e é disso que se trata. O que ele pode fazer, ele até ameaçou fazer, me parece que ontem, é ir para cima das propriedades das empresas americanas no Brasil. Então, em tese, seria assim: se realmente eles forçarem, eles vão partir para uma nacionalização de bens e capitais desse país no Brasil. Imagina, William, se realmente for por esse caminho, que eu acho que não vai acontecer, porque não tem nem cabimento, assim, a pressão que ele vai sofrer, já deve estar sofrendo, é tão grande, porque isso é abalo sísmico na estrutura econômica do país inteiro, entende? Ele não entendeu ainda que a caneta dele e o Supremo não tem jurisdição sobre esse tipo de decisão. Então sim, Esse é o problema, né, os 11 ministros acham que tem, né, que tem esse controle, né, sobre a nação. acham, eu não sei se uma parte. Acabam governando o país com uma caneta mais dura e que não tem participação popular, né, não tem uma Não, escolha popular ali. primeiro que a Constituição brasileira, e eu não sou jurista nem constitucionalista, mas a Constituição brasileira, como a gente conhece, por mais confusa e mais complexa que ela seja, já não dá essa autoridade para esses senhores e essas senhoras, muito menos em decisões monocráticas. É uma discussão já está ficando um pouco velha já no Brasil, que as decisões monocráticas não podem ser, elas têm que ser decisões colegiadas, né? Então essa decisão, mais uma decisão monocrática, entre os outros colegas se calam, né? Eu tenho a impressão que alguns têm noção do tamanho do problema que eles estão se envolvendo e da limitação do poder que tem, e outros não têm. Eu acho que o caso do Dino é esse. Ele não tem ideia do que ele está fazendo, né? Você Pois vê, é, Christian, na sua avaliação, você acha que o governo Trump pode enquadrar outros ministros do STF nessa lei Magnitsky, se continuar nessa toada? eu acho que não só pode, como vai enquadrar. Já Uhum. enquadrou o ministro Padilha, se não me engano, nesses últimos 2 ou 3 dias, em função do plano Mais Médico. Se lembra disso? Sim, O sim. secretário Marco Rubio interpretou que o plano Mais Médicos vai também, adotou práticas que são inconsistentes com os interesses dos Estados Unidos, e são mesmo. A gente já sabia disso naquela época, que eles pegavam funcionários cubanos, faziam triangulação de recursos com a Organização Pan-Americana de Saúde, então transferiam recursos do Brasil via o programa para Cuba, né? E como se fosse remuneração parcial dos médicos aqui, ou seja, transferência de recursos de forma irregular do governo brasileiro para o governo cubano. Eles identificaram isso, mapearam, se certificaram e condenaram o responsável. O senhor Padilha, ministro de Estado, hoje não pode mais ir para os Estados Unidos. Isso é só uma ponta do que pode ser feito. Você quer saber, William? O Brasil não está no centro do mundo. O Brasil não está na principal posição da agenda americana. Deve ser a 28ª prioridade do governo americano em política externa. Então, assim, a gente tem que ter um pouco de humildade e entender aonde a gente pode ir, onde a gente não pode ir, onde está o poder que cabe à nossa jurisdição, onde a questão é de soberania, onde não é. Então, eu acho que eles só estão começando. Eles podem fazer isso durante o tempo que eles quiserem. É, você viu que essa semana o ministro Alexandre de Moraes ele deu uma entrevista ao Washington Post, né?
e disse que não recuará 1 milímetro no julgamento do Jair Bolsonaro, e tem muita gente entendendo que isso aí é como uma provocação, né, ao governo Trump. Eu acho que, assim, do jeito que as coisas evoluíram ou involuíram, não dá para esperar nada diferente. Quer dizer, ele já passou há muito tempo, antes do Trump, o ministro Alexandre de Moraes já passou daquele ponto que a gente chama do point of no return, né? Não dá mais para voltar atrás. Ele só tem uma alternativa, que é tentar insistir nas suas posições até a beira do abismo. Só que, infelizmente ou felizmente, não sei, depende da referência, nós estamos falando do presidente dos Estados Unidos da América, não estamos falando do primeiro-ministro da Nova Zelândia, entende? Seria sábio se ele começasse a refletir, se calar, e se as instituições brasileiras fossem sábias e maduras o suficiente para refletir sobre as próximas decisões que vão tomar e fazerem as coisas de uma maneira low profile, pode até fazer discurso para a plateia, mas nos bastidores trabalhar de forma negociada, porque esse é o interesse do Brasil, não é porque ele é o importantão, porque ele é sabidão, porque o interesse nacional é esse. Se não fosse assim, os japoneses, os chineses, os italianos, os alemães, os europeus de uma forma geral e todos os outros países relevantes do mundo já não teriam feito a mesma coisa. Todos eles foram negociar. Essa semana estavam todos aí, em Washington, aí nos Estados Unidos, conversando com o governo americano. É porque eles gostam do Trump? Tenho certeza que não é. É porque eles sabem das implicações que existem quando você enfrenta uma potência com essa capacidade, com esses tentáculos todos. Os americanos eles estão presentes em todos os aspectos da economia, da política, da sociedade, da tecnologia. Então, é meio quase que adolescente você querer bater a mão na mesa, fazer bravata assim no jornal americano, não vou estender nenhum milímetro. É que ele já passou do ponto, então não há mais o que fazer que não seja enfrentar até que ele enfrente a própria derrocada, né? Essa semana também, Christian, teve um caso interessante, curioso, que o presidente do STF, Luiz Barroso, ele foi questionado num evento sobre uma suposta ditadura do judiciário. E aí ele respondeu o seguinte: ditadura envolve censura, tortura, falta de liberdade, que segundo ele não existe no Brasil. Essa resposta basta para dissipar as críticas ao STF? Realmente assumiu um protagonismo além do desejável? Não, a impressão que eu tenho é que a situação do ministro Barroso também é difícil. A afirmação ela não é feliz porque é muito claro que existe uma postura que pode ser sim entendida como descensura. Aliás, a palavra quem usa é ele também, ele usa a palavra censura mais de uma vez. Então, tem se adotado posturas de censura no judiciário brasileiro e, em particular, decisões que ele também já tomou e pretende tomar. Ele também está fazendo um discurso de alguma maneira, mais brando, porque teve as suas posses, a sua família e as suas propriedades investigadas e destacadas aí na imprensa internacional. O que me consta, um apartamento de 22 milhões de reais, mais de 4 milhões de dólares, foi identificado como propriedade dele ou da família. Fica a pergunta como é que um juiz do Supremo consegue ter acesso a esses recursos, etc. Não estou fazendo nenhuma acusação, estou reproduzindo leitura de dados que foram expostos pelo governo americano, né? Então, eu acho que também é um caso desse tipo, quer dizer, eles têm que começar a refletir sobre o que fala e sobre o que faz. Se a justiça brasileira, se as instituições brasileiras não foram capazes de fazer com que os próprios poderes mantivessem uma contenção nas suas vontades, nas suas opiniões, etc., e ficassem fixos na Constituição, veio uma força externa que está fazendo com que eles façam essa reflexão, por força, né? Então, assim, acho que a afirmação dele de que não há censura, ela não bate com a realidade. Acho que ele sabe, porque já falou, inclusive está gravado, que nós vencemos o bolsonarismo, né? Essa não é uma postura de juiz do Supremo, muito menos em relação a um determinado presidente ou um determinado grupo político. Até se suscita que ele está querendo encerrar e se aposentar a carreira, acho que porque a pressão é cada vez maior.
Vamos lá então, vamos passar agora vamos continuar no Supremo, mas mudar de assunto, que é o caso Bolsonaro, o julgamento de Bolsonaro. Ele deve ser usado aí, o que você pensa disso? Deve ser usado como uma demonstração de força? E aí, nesse caso, teremos penas duras? Você acha que esse cenário é inevitável? Eu acho que o presidente Bolsonaro já se transformou em moeda de troca, ele é o objeto de uma negociação que já começou e vai continuar até o ano que vem. Isso significa dizer, é uma opinião, tá? Posso estar enganado, mas significa dizer que uma das condições de se consertar a situação institucional brasileira é que ele não seja candidato, e por isso, então, essas reações tempestivas do ministro Alexandre de Moraes de prendê-lo ou colocar tornozeleira eletrônica e prisão domiciliar, quer dizer, são todos movimentos que estão muito combinados diretamente proporcionais à pressão que vem sofrendo ele e a instituição. Ele reage em cima da candidatura, eventual candidatura e da posição do presidente Bolsonaro. Eu acho que, posso estar enganado, mas eu acho que a possibilidade do presidente Bolsonaro ser candidato não existe mais, acho muito, muito baixa, se não é que não existe, e é objeto da negociação. Eles vão trocar essa condição para eventualmente reduzirem o seu ímpeto, a sua hiperatividade num ambiente eleitoral do ano que vem. Não vejo mais muita possibilidade do presidente Bolsonaro conseguir ser candidato, e vejo que esse movimento que os filhos fizeram, tanto nos Estados Unidos quanto fazem aqui no Brasil, ele tem gerado mais reação das forças políticas de centro-direita contra do que a favor. As empresas estão sofrendo, enfim, a instabilidade econômica está aumentando, e infelizmente acredita-se isso a esse movimento, que eu vou dizer para você, eu faria, se fosse meu pai, eu também faria, mas o resultado desse movimento é o enfraquecimento da possibilidade de Bolsonaro conseguir retomar a força política e ser candidato em 2026. Incrível, né, quando vê você falando, né, sobre esse assunto, como o nosso judiciário se tornou um ambiente político, né? As, as Completamente. decisões políticas do Brasil foram parar na Suprema Corte. Né? Quando você Esse, diz aí, ó, eu acho que vai haver uma troca, ou é possível que haja uma troca, dele não deixar, ele não concorrer à presidência, uma forma de negociação para ter uma punição mais branda, né? Que na verdade é isso que está acontecendo, né? Essa negociação é que a gente está percebendo, né, nesse momento. esse processo de degeneração do Supremo, ele começou, eu diria, se for escolher um momento histórico, e foi quando a presidente Dilma foi empichada em 2016, e então o ministro Lewandowski fez aquela arte de conseguir empichá-la, mas não tirar os direitos políticos da ex-presidente. Ali começou uma confusão de, de interferência política do judiciário nas instituições. E de lá para cá a coisa saiu do controle. Me surpreende muito que todos os outros membros nunca tenham entrado em conflito, pelo contrário, se teve um movimento ali do juiz Fux ou outro do juiz André Mendonça, o fato é que quase sempre os juízes estão jogando de forma corporativa, e isso é muito preocupante, porque é fato que o judiciário se transformou numa instituição política e legislativa. Então, é pior do que política, pior, porque eles também passaram a legislar sob a desculpa de que o legislativo é inoperante e que a sociedade está exigindo que eles legislem para não ficarem paralisadas matérias que são de interesse nacional. Então, é uma desculpa esfarrapada que vingou e está na boca de boa parte desses juízes mais operativos, Gilmar Mendes, Barroso, Alexandre de Moraes, Toffoli, né? Esse grupo se transformou num grupo político vinculado ao executivo, que é totalmente refém do sistema. Se não fosse o judiciário, esse governo nem existiria mais.
e o legislativo, com as suas deficiências, não consegue se impor, porque os presidentes das casas têm lá os seus problemas e certamente são chantageados pelo judiciário para não fazerem o que deve ser feito. Então, esse é o imbróglio institucional que o Brasil se meteu. Eu até ia te perguntar que o parlamento voltou do recesso e nada acontece dentro do parlamento senão o pedido de impeachment do ministro Alexandre de Moraes, né, tem 41 assinaturas, não é isso? Mas parece que o Alcolumbre não colocará em votação, é isso? A Constituição brasileira ela é muito centralizadora, né? Ela centraliza muito o poder na mão de poucos, né? O presidente da República tem muito poder, assim como os presidentes das duas casas legislativas são muito poderosos. Eles podem simplesmente engavetar é, requerimentos ou projetos ou demandas da sociedade que são essenciais, mas eles têm esse poder. Então, nós vimos isso acontecer com a presidência de Rodrigo Pacheco no mandato do Senado anterior. Vários pedidos de várias matérias foram simplesmente ignorados, engavetados. E nessa nova gestão, a gente tem a dupla Mota e Alcolumbre também fazendo um jogo bastante, vamos dizer assim, qual é a palavra que eu vou te usar? Alinhado, bastante alinhado com os interesses do executivo, por interesses puramente materiais, né? Não tem nenhuma relação com a estabilidade institucional, com as demandas que a sociedade está demandando, nada disso. É uma questão muito material ali de interesse próprio e, portanto, isso ajuda a entender por que o Alcolumbre, presidente do Senado, com 41 assinaturas já duramente alcançadas aí e logradas para pedir um impeachment, está fazendo como se não tivesse nada acontecendo e até essa boatagem em torno de que ele tenha dito, não acredito que tenha dito, aliás, o senador Espiridião Amin disse isso a ele aberta na plenária ali, que ele não acredita que o senhor Alcolumbre realmente tenha dito que mesmo com 81 assinaturas ele não colocaria esse pedido em pauta. Esse é um pedido da sociedade brasileira e internacional, né? Então, é uma situação que ele está vivendo difícil, eu acho que ele vai começar a rever as suas posições. Como é que você avalia o governo Lula nisso tudo? O governo Lula é um governo que está conseguindo entregar o que prometeu ou estamos diante de um retrocesso econômico e político? Ou nem retrocesso tem, estamos parados no tempo? Eu acho que esse governo nunca começou. Nós estamos quase há 2 anos e meio de governo. É um governo que nem começou. Ele, na verdade, o que aconteceu em 2022 foi um acidente histórico. Eu não acredito nessas acusações de que o sistema eleitoral é falho. Eu não acredito, mas é uma questão pessoal, eu não acredito. Eu acho que realmente a eleição foi ganha pelo presidente Lula e pelo PT por 1,8% dos votos, porque houve sim uma campanha sórdida de combinação entre o judiciário, a imprensa brasileira e uma parte da elite brasileira, essa elite oportunista aí, que apostou em Simone Tebet. Essa combinação de fatores é que fez o PT voltar ao poder 1,8% dos votos, depois de tudo que aconteceu na história brasileira desde o início desse século, tá certo? Então é um acidente, mais do que um acidente, é uma tragédia histórica, porque não dá para esperar nada da onde realmente não vai sair nada. E eles voltaram e não dá para esperar que eles fossem fazer alguma coisa de diferente do que já tivessem feito. Com o detalhe de que o presidente da República, que é o principal pilar de sustentação de todo esse modelo, porque é uma pessoa, não é um grupo, como já foi em 2003, 2004, que você tinha um grupo de pessoas, você podia não gostar, mas era um pensamento, era uma classe política. Hoje você não tem mais isso, você tem uma pessoa que sustenta tudo e que está com a cabeça e com o discurso e com as ideias exatamente iguais eram há 20 anos atrás, num mundo que mudou completamente. Então, esse governo não começou, não vai começar, ele já terminou, e todo mundo que analisa a política brasileira e conhece o Brasil sabe que nós vivemos uma contagem regressiva a cada dia. Hoje, faltam 498 dias para as eleições. Eu sou um daqueles que contam todos os dias, porque não há o que fazer. Não haverá ruptura institucional, não haverá impeachment, não haverá nada. Esse governo vai terminar de forma melancólica e não vai ter governado durante 4 anos.
eu não consigo identificar nenhum aspecto das políticas públicas brasileiras, seja educação, saúde, segurança, Forças Armadas, infraestrutura, nenhum aspecto que esse governo federal tenha trazido de melhoria. Números, estou falando de números, não de opinião, de números de melhorias que a gente possa identificar comparando 2022 com 2026. Ô, Christian, mas as pesquisas não estavam mostrando um crescimento do governo Lula na preferência do eleitor por conta dessas ações da família Bolsonaro aqui nos Estados Unidos? Mas, Lula aparecendo como um salvador da pátria, como uma defesa da soberania? não, há vários números que esse governo apresenta que são números positivos e a gente pode explicar um por um. Por exemplo, o crescimento, que ainda é medíocre, mas é crescimento, não é menos de zero, é mais de zero. Né? Por exemplo, o governo Dilma teve crescimento de menos 3,5% em 2 anos, que é crescimento de país em guerra, é crescimento de Ucrânia, por exemplo. Né? Aqui não, a gente tem crescimento positivo. De onde vem esse crescimento? Anabolizante, dívida, crescimento baseado em dívida, é bomba relógio, injeção de recurso público, tirando de onde não tem. E é isso que esse governo está fazendo desde o primeiro dia. Então você consegue. Não, eu digo crescimento da preferência do eleitorado. Pesquisa apresentando. Esse é um outro crescimento, né? Eu estou trazendo um dado econômico, mas para dizer que esses dados que são positivos, por exemplo, outro que se fala muito, o pleno emprego. É pleno emprego porque o cálculo que se faz no IBGE é um cálculo com uma metodologia completamente esdrúxula. Se você considerar todas as pessoas que deixaram de procurar emprego, que estão recebendo algum tipo de benefício social, etc., aí fica fácil de dizer que o desemprego brasileiro é em torno de 5% a 6%. Então, você desmonta todos os argumentos bonitinhos que eles têm em 3 minutos. A popularidade que ele resgatou nesses últimos meses em função do tarifaço do Trump também é essa demagogia clássica, inclusive promovida por jornais internacionais. Né? Tem jornal importante aí, europeu e até americano, dizendo que o presidente Lula é o único que enfrenta, que resiste ao impulso yankee e translocado do presidente Trump. Pois é, tem gente que acredita nisso. Mas quem acredita em Papai Noel também acredita que ele vai conseguir alguma coisa de bom para os brasileiros. Então é demagogia. Essa popularidade que tem muito brasileiro, inclusive, que surfa nessa popularidade. É isso aí, bate no peito. Soberania, quem manda no Brasil é o brasileiro, o Brasil é dos brasileiros. Tudo muito bonito. Desconectado da realidade do emprego, da renda, da criação de riqueza, das empresas, da exportação, dos bancos, de todo mundo. Vamos lá, eu sei que você é um especialista nesse campo, no agronegócio, só para a gente encerrar a nossa conversa aqui. O agronegócio sempre foi a base do Brasil, né, da economia, né? E continua, é uma área que você acompanha de perto, há agendas urgentes que seguem travadas, como é que está esse setor? Olha, o agronegócio é a vocação do Brasil. A produção de alimentos, a agregação de valor em alimentos e a produção de energia sustentável, oriunda dos produtos agrícolas, é a vocação que esse país tem. Tem e continuará tendo. Então, continua em atividade, a safra vai ser recorde, a safra de grãos vai ser recorde, a produção de proteína animal cresce na média com números muito impressionantes, falta emprego, você tem uma ideia, a indústria de aves e suínos, hoje os frigoríficos têm 25 mil vagas abertas que não conseguem completar, ou seja, é trabalho disponível sem conseguir completar, porque tem demanda, etc. Então, essa é a vocação brasileira e continua sendo. A produção de açúcar está em alta, a produção de café está em alta, até a produção de suco, por incrível que pareça, apesar da crise com o tarifaço, de suco está adaptada a um novo mercado, está indo bem, muito obrigado. O problema é que, veja só que coisa curiosa, é que os ciclos da agricultura são mais ou menos de 5 em 5 anos, você tem picos e quedas, né? E nós estamos exatamente nesse ano e no ano que vem vivendo a queda, a barrigada, um momento ruim, onde os preços dos insumos são altos e os preços médios da exportação e da produção são mais baixos, então as margens ficaram apertadas, o número de recuperações judiciais na agricultura é muito alto, você deve ter visto notícia do Banco do Brasil aí, com a queda da margem de lucro do banco em função dos empréstimos para o agronegócio, é tudo verdade. É um momento de baixa, não existe momento permanente de crescimento. E só que acontece justamente para o azar do Brasil e para a sorte desse governo infame, que o setor do agronegócio não vai tão bem e precisa da ajuda do governo. Então ele se intimida
para enfrentar essas agendas treslocadas também, que são promovidas aí pelo governo Lula, pelo MST, por essa crítica permanente que você vai ver na COP30 contra o agronegócio brasileiro. E como o setor não está num ano bom, está num ano de dificuldade, está faltando crédito, empresa quebrando, empresa devendo, apesar dos bons números gerais, então é mais um ponto que enfraquece a voz do agronegócio para poder fazer com que essa vocação seja colocada na mesa e intimide esse discurso terrível do governo PT em relação à agricultura e ao agronegócio. Ok. Não há respostas fáceis, mas o debate é fundamental, né, Christian, para entender para onde estamos indo, né? Estamos indo. Eu quero agradecer, viu, Christian, mais uma vez, a sua participação, pela essa análise sempre lúcida e provocativa, viu? Muito obrigado. Obrigado a você. E eu acho que é isso mesmo, William. A gente tem que debater. Está faltando espaço de debate. Eu estou disposto a debater em qualquer lugar, mas você não vê mais debate franco, aberto, respeitoso entre diferentes posições. Está muito difícil de encontrar. O seu canal é um deles. A bolha, né? A bolha do algoritmo está distanciando os polos, né? Esse é o problema. Muito obrigado, Christian. E você que nos acompanhou, o convite está aqui sempre. Reflita, questione e participe, porque o Brasil só avança quando a sociedade pensa junto, né? Até o próximo Pode Falar. Pode falar, pode falar, pode falar. Pode falar.